Eu chamo agora meu colega, amigo, Dr. Jonathan Vinícius Lourenço, que é nefrologista pelo Hospital Universitário Evangélico de Curitiba, paliativista pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, pós-graduado em dor pelo Hospital Israelita Albert Einstein, coordenador do Serviço de Cuidados Paliativos Adultos do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie de Curitiba, médico assistente do Serviço de Cuidados Paliativos do HC UFPR. Dr. Jonathan. Bom dia a todos mais uma vez, muito bom estar aqui com vocês. Jonathan acaba sendo o meu nome mais CNPJ de um tempo para cá. Todo mundo me chama de Jote, vocês podem me chamar assim também. A gente vai falar sobre dor, porque o Rodrigo já apresentou agora que na definição da OMS, né, sobre cuidados paliativos, cita inclusive o termo dor e outros sintomas, né? A dor é o segundo sintoma mais prevalente em doença renal crônica, perde apenas para a fadiga. A grande questão é que a fadiga ela é muito frustrante em seu tratamento, mas a dor a gente vai perceber que tem bastante coisa que pode ser feita. Quando entendemos doença renal avançada, a gente vai conversar aqui a partir do estágio 3B da doença renal, que é quando começam a grande maioria dos sintomas no paciente. E eu tentei trazer para vocês algo que seja prático para o dia a dia, tá? Então é sobre isso que a gente vai conversar. Quando a gente fala de estatísticas, 41% dos brasileiros têm dor crônica, ou seja, nessa plateia temos pessoas com dor crônica, com certeza, inclusive quem vos fala. Ele está passando sozinho aqui, ele está mudando sozinho, ó, ele está indo sozinho. Aí. 33% dessa... Ele está indo sozinho, gente. Ganhou vida própria aqui. Vamos ver. 33% não utilizam qualquer tipo de medicação, muitas vezes por falta de acesso. Aqui a gente inclui os opioides, basicamente morfina. Isso é algo que traz uma questão de saúde pública, uma discussão muito importante. Veja a sobrecarga no sistema de saúde. 80% das pessoas procuram o pronto-socorro, as unidades de atendimento, por queixa de dor. Os mais vulneráveis a sentirem dor são os idosos, os pacientes, né, por conta da idade avançada e os problemas que vão acontecendo com as comorbidades, aqueles pacientes não comunicativos, porque justamente pelo fato de não conseguirem expressar, né, a experiência de dor, acabam sendo não identificados e não tratados, e aqueles com baixo nível social, socioeconômico, porque não têm acesso a medicações. Aqui no estado do Paraná, nós temos o programa Paraná Sem Dor, que oferece para os nossos pacientes, na classe dos opioides, a codeína, a morfina e a metadona, e na classe dos anticonvulsivantes, a gabapentina. Ainda falando de estatísticas, quando a gente entra, então, na questão da dor crônica, aproximadamente 70% dos pacientes vão ter dor crônica durante o curso da doença. A maioria dos estudos que trazem esses dados são em pacientes em hemodiálise. A gente tem poucos dados ainda na diálise peritoneal ou nos pacientes em tratamento conservador. Eu estou tentando brigar com ele aqui para ele não tomar a vida própria, mas ele está insistindo aqui em ir passando. 50% desses pacientes com dor relatam que a dor é moderada a severa, e a dor acaba sendo do tipo mista, ou seja, o componente neuropático associado ao componente nociceptivo. E ela é, sim, subestimada e mal manejada dentro do contexto da nefrologia. Lembrar que, junto com a dor, os pacientes costumam apresentar alterações psiquiátricas, então depressão e ansiedade, e distúrbios do sono. O predomínio em doença renal crônica é a dor musculoesquelética, que na maioria das vezes ela é nociceptiva, mas pode ser nociplástica também, geralmente associada à doença mineral óssea. Ou a dor neuropática, principalmente nos pacientes portadores de diabetes. Nas doenças renais primárias, por exemplo, a dor é bastante comum na doença renal policística. Quando é decorrente de comorbidades, a gente pode falar da nefropatia diabética, da doença vascular periférica arterial ou venosa, e até mesmo como consequência da doença renal crônica. Se pensarmos, embora raro, os pacientes que podem apresentar... Está difícil hoje aqui. Que podem apresentar calcifilaxia, dor óssea pela osteodistrofia renal ou até por artropatia amiloide. São apenas exemplos para nos lembrar de como o paciente tem motivos para sentir dor. Quando a gente fala de dor relacionada à hemodiálise, nós podemos citar cólicas e cefaleia durante o procedimento.
as complicações de fístulas arteriovenosas, por exemplo, levando a neuropatia isquêmica, a questão dos catéteres tunelizados, que podem evoluir com dor, infecções no geral. E falando em diálise peritoneal, a gente também traz dor por distensão abdominal à infusão e até mesmo peritonites de repetição. Agora eu quero que prestem atenção aqui, porque nós temos duas condições. Existe a diferença de dor aguda e dor crônica. A dor aguda, ela é um sintoma, é algo que o paciente diz para você. Dor crônica, a gente percebe que agora, na atualidade, não se fala mais em dor crônica como sintoma. A dor crônica, ela é uma doença do sistema nervoso central. E muitas vezes o paciente vai adquirir essa doença chamada dor crônica por falha nossa, dos prescritores, dos médicos, que não tratamos adequadamente a dor aguda, o sintoma. E daí, com isso, acaba evoluindo para dor crônica, uma doença que não tem cura, pode ter controle. E temos que pensar também que nós, médicos, somos treinados aqui, ó. A Faculdade de Medicina ensina a tratarmos o componente físico da dor. Mas Cicely Saunders, que é a grande mentora dos cuidados paliativos, já trazia a noção para nós do conceito de dor total. Se nós pensarmos que todo ser humano é composto pela esfera física, psicoemocional, sociofamiliar e espiritual, obviamente que pacientes que apresentam dor, eu já falo para vocês que a dor sempre é física, não existe dor psicológica, não existe dor social. A dor, ela é física, porém, o psicológico, o social ou o espiritual alterados, que é esse contexto, esse conceito chamado dor total, pioram o componente físico. Então, o paciente que tenha questões sociais que trazem grande angústia em sua vida, metadona não vai suprir essa necessidade. Pacientes que têm uma dor agravada pelo componente espiritual, obviamente que dipirona não vai trazer alívio para a sua dor. Então, temos que olhar o paciente de maneira holística. E aí a gente tem que lembrar que temos aí como artimanha para nós, como ferramenta, a escada analgésica da OMS. Ela vai ser modificada novamente muito em breve, mas ainda hoje é classificada em 3 degraus, que é o degrau 1 da dor leve, 2 da dor moderada e 3 da dor intensa. O degrau 1, né, quando a dor é relatada como leve, nós usamos analgesia simples, a depender do tipo de dor, os adjuvantes e sempre tratamento não farmacológico. O que vai mudar, provavelmente, é o segundo degrau. Porque o segundo degrau hoje fala que, quando a dor é moderada, nós temos como conduta trazer tudo do primeiro degrau e associar o opioide fraco. Mas o opioide fraco, que no Brasil podemos falar codeína e tramadol, estão cada vez sendo menos utilizados. Codeína porque não serve para quase nada. E o tramadol ele é muito bom para dor aguda, mas na dor crônica não traz tanto benefício. Então fala-se principalmente aqui, quando a dor já é moderada, que nós podemos associar já de início opioide forte em dose baixa. Agora, quando a dor é intensa, realmente não há o que discutir, né? Além de todas as modalidades do primeiro degrau, a gente vai associar um opioide forte, deixando o quarto degrau para os métodos invasivos. Por exemplo, radioterapia antiálgica, alguns procedimentos que podem ser feitos pelos anestesistas, pelos neurocirurgiões, como bloqueio de plexos, infusão de anestésicos, etc. Falando, então, agora em dor nociceptiva. Tá? A gente vai utilizar a escada analgésica da OMS. Se pensarmos em dor leve, nós podemos fazer uso, então, do paracetamol, aqui até 3 gramas dia, quando falamos em... Aí, tá com vida própria ainda. Quando falamos em dor leve, então, paracetamol até 3 gramas dia no doente renal crônico com doença renal estadio final, é a dose máxima. Hemodiálise, sim. Não é dialisável pela hemodiálise, não é dialisável pela diálise peritoneal. A dipirona. Lembrando que o paracetamol, para aqueles que não sabem, já temos no Brasil a sua formulação na via endovenosa. Tá? A dipirona, até 6 gramas dia, ela é dialisável pela hemodiálise e não pela diálise peritoneal. Pode-se fazer uso de anti-inflamatório? Se o paciente já está em modalidade dialítica, já tem clearance considerado como 0, poderia ser uma opção.
e corticoides em dose não imunossupressora. Quando falamos em dor moderada, então a gente talvez peque em prescrever opioide fraco. Talvez o opioide forte em dose baixa seja melhor. Se a dor é intensa, a gente sim associa opioide forte. Aqui eu trouxe para vocês uma forma de entender um pouquinho dos opioides na doença renal crônica. O que está colocado em verde são as medicações. Obrigado. O que está colocado em verde são as medicações sinal autorizado para se usar em doença renal a partir do estradio 3B, com toda a segurança. Tá? Veja, codeína, né, que a relação com morfina é 10 vezes mais fraca, a gente vai evitar. Mas ela não é dialisável pela hemodiálise e não se sabe ainda na diálise peritoneal. O tramadol, que também tem uma relação de 10:1 com a morfina, 10 vezes mais fraco, a gente vai guardar ele para dor aguda. Precisa de correção em clearance de creatinina menor que 30. Na hemodiálise pode ser dialisável e também não se sabe na peritoneal. Tapentadol é um dos mais novos opioides que chegaram no Brasil. Não tenho nenhum vínculo com a indústria farmacêutica, mas o nome comercial é o Palexis. Ele é 2,5 vezes mais fraco que a morfina. E a gente vai evitar com clearance menor que 30, porque não há estudos ainda nessa população. A oxicodona, 1,5 vezes mais forte que a morfina, a gente vai evitar em clearance de creatinina menor que 30. E aqui a gente tem o uso da buprenorfina, que temos 2 formulações, na forma de adesivo transdérmico, que é o Restiva, e o Transtec. Ele, caso tenha necessidade, tanto na peritoneal como na hemodiálise, ele é dialisável. Porém, a dose depende, a relação com morfina é dose dependente. Metadona também pode utilizar em doença renal, independente do clearance. Ela pode ser de 3 vezes até 20 vezes mais potente que a morfina. Tá? Aqui está errado, ela não é dialisável, a metadona, porque ela não produz metabólitos ativos, então nem pela hemodiálise e nem pela peritoneal. E o fentanil, que é 100 vezes mais potente que a morfina EV, ou 300 vezes mais potente que a morfina oral, tá? Ele também não produz metabólitos ativos, portanto não é dialisável. E a morfina? Então, veja, quando a gente olha protocolos do KDIGO, da American Society of Nephrology e do Kidney Supportive Care, eles contraindicam o uso da morfina. Né? Mas será que realmente não se pode utilizar morfina em insuficiência renal? Veja, existe um risco aumentado de intoxicação pela morfina, porque ela produz metabólitos ativos que se acumulam, né? Embora seja dialisável pela hemodiálise e não pela diálise peritoneal. Mas os estudos ainda são de baixa qualidade e que trazem resultados conflitantes. Tá? A gente pode utilizar, sim, morfina. Eu acho que, na verdade, foi alguma programação que eu devo ter feito no slide, porque mesmo trocando aqui está mudando. Eu peço desculpas para vocês, mas a gente vai ficar mudando assim mesmo. Tá? Veja, a gente pode utilizar, sim, a morfina em dose reduzida ou em intervalo aumentado, até porque muitas vezes é o único opioide forte que acaba sendo disponível em alguns serviços de saúde. Não teremos acesso a outra medicação. Tá? Agora, é claro que quando falamos de morfina em doença renal crônica, não há outra opção para controle de dispneia. A literatura traz para nós que a única medicação comprovadamente eficaz para controle de dispneia é morfina. Agora, para dor, se possível, a gente pode fazer o uso de buprenorfina, de metadona ou até mesmo de fentanil. Tá? Aqui, a Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor traz para nós, então, como seria a correção da dose de morfina. Clearance acima de 50, não há necessidade de ajuste de dose, apenas acompanhar e observar. Agora, conforme cai o clearance, principalmente aqui, vamos arredondar, seria como se fosse estadio 3B, estadio 4 e estadio 5 de doença. Então, a gente consegue fazer aqui uma correção de dose. Passando agora para o ponto da dor neuropática. Muitas vezes o médico tem dificuldade em diagnosticar a dor neuropática. Então, existe o DN4, que é um questionário muito simples, que você pode aplicar para o paciente em 2 minutos de conversa, que vai, primeiro, a uma entrevista com o paciente, depois é um exame físico. Né? E você pergunta para o paciente, a dor que você sente parece uma queimação, parece frio, uma sensação de frio, choque elétrico, há formigamento, alfinetada ou agulhada, algumas áreas de adormecimento ou coceira, e o paciente vai dizendo para você sim ou não. No exame físico, você vai utilizar, por exemplo,
O toque, para saber se na região onde dói existe hipoestesia, tanto ao toque, ou como a picada de agulha, que pode ser simplesmente a ponta de uma caneta. E depois você pode usar uma escovinha de dente ou um pincelzinho e perguntar se o paciente tem alguma sensação dolorosa à escovação. E depois você joga o sim e o não dentro de um score, onde 0 é para cada item negativo e 1 para cada item positivo. A partir do momento em que o paciente totaliza 4 ou mais pontos, é muito provável que essa dor seja neuropática. Por que isso é importante? Porque o tratamento muda completamente. Não existe tratamento para dor neuropática com morfina, ou com dipirona, ou com paracetamol, ou com anti-inflamatório. Então, o tratamento da dor neuropática, a primeira linha acaba sendo os anticonvulsivantes, que a gente faz uso de gabapentina. O SUS aqui no Paraná fornece a gabapentina pelo Paraná Sem Dor. Quando o clearance é menor que 15, a gente vai fazer a dose máxima de 300 mg dia, mas é dialisável em ambas as modalidades. A pregabalina tem realmente uma superioridade, caso o paciente possa comprar a dose máxima de 75, quando o clearance é menor que 15, também dialisável nas duas opções. E a carbamazepina, que a gente acaba não utilizando muito por conta dos efeitos adversos a longo prazo, principalmente a hiponatremia grave. Já vi paciente com sódio de 101 por conta da carbamazepina. Então, a gente acaba utilizando mesmo só em última opção. Também em primeira linha está a prescrição dos antidepressivos tricíclicos ou inibidores seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina. Por quê? Porque o mediador químico envolvido na dor neuropática é a noradrenalina. Tá? Então, a gente pode fazer o uso de amitriptilina, que não precisa de correção para a função renal, mas também não é dialisável, e traz muitos efeitos colaterais para o paciente. Né? A amitriptilina é a medicação das securas. Pele seca, olho seco, boca seca, via respiratória seca, intestino seco, né, que é a obstipação, bexiga seca, que seria a retenção urinária. Em idosos, pode fazer hipotensão postural, então predispor quedas, traumas, fraturas. A nortriptilina, ela é superior à amitriptilina e tem a vantagem de ter menos efeitos colaterais. E o meu preferido é a duloxetina, que pela bula diz para evitar em taxa de filtração glomerular menor que 30. Porém, a gente acaba utilizando e não tem percebido alterações importantes. A gente ainda pode fazer uso da lidocaína através de adesivo tópico. Cuidado que o adesivo não é transdérmico, como os adesivos de opioide. Então, os adesivos de opioide você cola no local do corpo, vai ser absorvido e vai ter circulação sistêmica. O adesivo de lidocaína, não. Tem que ser colado em cima do local aonde dói. Tá? E terceira linha, inibidores NMDA, que pode ser cetamina, que a gente acaba utilizando mais no paciente internado e com refratariedade ao tratamento anterior. E quando se fala em opioide, veja que é a terceira linha, quando se fala de opioide, a gente pode fazer uso principalmente da metadona, porque ela tem um pouco de inibição em NMDA, o tramadol tem menos inibição ainda, mas tem relatado sobre isso, e dá para acrescentar aqui até também o tapentadol. Cannabis. Quando falamos, então, em canabidiol, tetrahidrocanabidiol e canabidivarina, a gente ainda sabe que são pouco dialisáveis. O benefício é para dor neuropática, mas ainda não tem nenhum estudo na literatura que mostre o uso do cannabis em dor para doença renal crônica. Tá? A gente sabe que, para dor neuropática na população geral, existe benefício. Pacientes que tomaram aqui THC com CDB tiveram redução de 30% na dor nessa população aqui, né, aliás, em número de vezes, né, de melhora, chegando até 50%. Então, existe sim benefício, mas para os nossos doentes renais crônicos, ainda não temos trabalho sobre isso. E o último slide que eu quero mostrar para vocês é a Declaração de Montreal, de 2010, que fala que o alívio da dor é um direito humano. Todo ser humano tem direito a tratamento de dor, a controle de dor. E isso foi embasado também pela International Association for the Study of Pain, que é a IASP, que diz no artigo 1º, o direito de todas as pessoas de ter acesso ao tratamento da dor sem discriminação, o direito das pessoas com dor ao reconhecimento de sua dor e de serem informadas sobre como ela pode ser aliviada e tratada, e o direito de todas as pessoas com dor de ter acesso à avaliação e tratamento adequados da dor por profissionais de saúde adequadamente treinados, porque normal é viver sem dor. Sentir dor nunca é normal, independente da idade. Então, não pode falar para o paciente, você se acostume com a dor que você tem, porque isso é desumano. Muito obrigado.
Excelente, Joti, obrigada.